Agora sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho, episódio de hoje do número 99. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de deixar seu like, de comentar e compartilhar, seja você que está assistindo aqui no Instagram ou aqui no YouTube. Certo? Hoje nós vamos analisar somente um ponto. E o ponto de hoje é o ponto de número 484. Vamos a ele. Se instrumento de ouro ou de aço, de platina ou de ferro, grande ou pequeno, delicado ou tosco. Todos são úteis. Cada um tem a sua missão própria. É como no mundo material. Quem se atreverá a dizer que é menos útil o serrote do carpinteiro do que as pinças do cirurgião? Teu dever é ser instrumento. Olha que ponto interessante, eu queria deixar ele sozinho hoje, para justamente a gente se concentrar única e exclusivamente neste ponto importantíssimo, que é justamente essa ideia do dever de todos nós de sermos instrumentos. Então, todo instrumento é útil. Então, toda pessoa tem esse potencial de utilidade, meus amigos. Né? Então, se eu tenho uma facilidade para A e o outro uma facilidade para B, tanto A e B serão úteis, cada um no seu devido tempo, mas serão úteis. Então, quando a gente entende que nós temos aqui, como ele coloca, teu dever é ser instrumento, aqui vem um elemento importante. Um instrumento é utilizado por algo, utilizado por alguém. Então, ele vai colocar aqui que somos instrumentos nas mãos de Deus. E que a gente pode entender aqui, trazendo para essa dinâmica da terapêutica, que nós somos instrumentos para servir o outro. Aqui está o grande ponto. Nós somos todos instrumentos para servir o outro. Por isso que, dentro do nosso contexto, se eu sou um psicólogo, se eu sou um mecânico, se eu sou uma costureira, se eu sou uma farmacêutica, se eu sou uma professora, se eu sou um segurança, todos nós somos instrumentos diferentes e seremos úteis, cada um à sua maneira, cada um ao seu local. Então, isso traz a importância vital da pessoa humana. Então, todos nós somos instrumentos. Teu dever é ser instrumento. Seu dever é ser um bom instrumento. Não podemos ser um serrote cego. Temos que ser um serrote que corta. Eis aqui algo de extraordinário para um ordenamento pessoal, para um desenvolvimento pessoal, para uma melhora no relacionamento interpessoal, para uma melhora na relação consigo, para uma melhora profissional. É ter essa perspectiva de ser instrumento. Instrumento livre e responsável. Olha que coisa. Livremente eu me coloco como instrumento para servir, para ajudar. E responsável por quê? Porque eu tenho algo que só eu posso fazer. E eu vou lá e faço. Meus amigos, vivemos num mundo que parece que tem como objetivo encher os consultórios de psicologia. Tem como objetivo adoecer as pessoas. E quando a gente começa a caminhar aqui nos pontos do caminho, como vocês me acompanham aqui a toda sexta-feira, a gente começa a perceber que algumas coisas que são simples já mudaria completamente uma sociedade. Se tivéssemos aí essa ideia de que todos nós somos instrumentos, nosso dever é ser instrumento, e que todos lutassem para ser um bom instrumento, livre e responsável, isso mudaria tudo. Mas estamos num mundo fechado no egoísmo. Estamos num mundo com uma ausência de um amor verdadeiramente caridoso, de um olhar verdadeiramente misericordioso. Por mais que se fale em amor livre e por mais que se viva falando em empatia. Mas ninguém, no final das contas, neste mundo desordenado que vivemos, que nos atinge em algum grau,
Ninguém verdadeiramente quer ser instrumento. Ninguém verdadeiramente quer servir com as habilidades que tem. Estamos numa era de que queremos ser servidos. Como se todos à minha volta fossem potenciais garçons para mim. E isso é uma inversão completa. Aqui, no episódio de hoje, no ponto 484, a gente fala o contrário. E não a gente não está falando o contrário porque a gente é teimoso e a gente é contra o mundo. Não, não é esse o ponto. É justamente por amar ordenadamente o mundo que queremos que as coisas funcionem. Por amar as pessoas, a sociedade, queremos que ela funcione. E aqui a gente propõe. A psicoterapêutica do caminho é uma proposta de saúde mental às pessoas. E perceber que somos instrumentos é um movimento saudável, que promove saúde naquele que se coloca como instrumento. Então, que a gente medite sobre isso. Se eu sou instrumento, eu estou sendo utilizado? Ou eu sou um instrumento que eu me escondi, que eu não tenho nada a oferecer? Sempre temos algo a oferecer. A gente pode começar simplesmente com: bom dia, está precisando de alguma coisa? Ali você já se coloca como instrumento. Porque às vezes você é o anjo que Deus colocou na vida daquela pessoa para perguntar se ela precisava de alguma coisa, porque ela poderia estar se sentindo sozinha, etc, etc, etc. Ser instrumento, meus amigos, é um antídoto contra o egoísmo. É um antídoto contra uma vida fechada. Fechada em si mesmo, morta em si mesmo. Então, que o nosso coração se inflame em ser instrumento. Um bom instrumento. Útil. Encontre a sua utilidade no meio do mundo. Encontre a tua utilidade no meio das pessoas. Não estamos falando aqui, de modo nenhum, para os desavisados podem pensar isso, você está falando que a gente vai ser objeto, então, para os outros ser utilizado? Claro que não. Teu dever é ser instrumento por uma entrega voluntária, amorosa, de servir, de ajudar o próximo, naquilo que você tem a oferecer, naquilo que você sabe fazer. E justamente isso melhora as relações, melhora internamente a pessoa, por perceber que está dentro da verdade. Olha que ponto. Se tornar instrumento e fazer o que precisa ser feito, ajudar quem precisa, é estar dentro de uma verdade. Eis o elemento fundamental para o desenvolvimento humano: tornar-se útil. E você nasceu para ser útil. Por isso, teu dever é ser instrumento. Quanto melhor você se desenvolver como pessoa, melhor você vai ser um instrumento. Então, quanto mais virtudes você tem, mais você vai servir melhor. Melhor instrumento você vai ser. Então, que a gente medite e pratique esse dever, que é sermos instrumentos um para os outros. Até a próxima.